não Claro, cortar o que a gente tá. Fica como uma série master. São os dias especiais que a gente tem o prazer de ter gente diferente aqui acompanhando e legal. trazendo experiência muito bacana. Ah, estamos aqui com o time de João Pessoa e Campina Grande. Campina Grande vai entrar na próxima Mega aí agora do começo do ano. Essa loja está ficando pronta, mas o time já está aqui também. Então, assim, queria agradecer demais a presença de todos. Ontem a gente teve a nossa confa, então ainda bem que não tem ninguém de ressaca, tá todo mundo firme e forte aqui. E agradecer o Rafa pela disponibilidade, pô, fechar esse ano com chave de ouro, trazendo toda a experiência que tem aí de anos de Ademicon, para ajudar a gente a continuar crescendo aquilo que a gente já vem fazendo muito bem, mas é sempre a gente ir respirando coisas novas para ir desenvolvendo. Certo, time? Então, Rafa, o que eu ia te falar, cara? Ah, conta um pouquinho pro time do começo aí da sua história na Demicon, como você começou, e eu vou te jogando na fogueira, falar assim: a gente tem um time aqui que está bem mesclado, tá? Ó, como toda loja, eu acredito, tem um time que já está rodando há um tempo, já tá firme, já está no jogo, já está fechando aquele primeiro ciclo de comissionamento, já está tendo ideia do quanto realmente vai cair e precisa agora passar para o outro nível, né? Porque chega uma hora que se estabelece, a gente tem que vender para se manter e a gente quer sempre ir aumentando. E tem o pessoal que está começando a montar a carteira. Então, eu queria que se você pudesse falar um pouquinho da sua história e dar uma visão. Qual estratégia você traria como orientação para o pessoal que está começando, para ser bem focado, o que fazer, e para esse pessoal que já está mais estabelecido, fechando esse primeiro ciclo ali de 13 meses, o que fazer para dar aquele up e buscar esse crescimento maior? Tá na tua mão aí, obrigado de novo. valeu, Daniel. Obrigado vocês aí pelo convite. Bom, primeiramente, eu queria parabenizar aí o trabalho que vocês vêm fazendo, né? Eu acompanho quase que diariamente aqui os resultados da rede toda e a gente vê um crescimento muito interessante aí no estado de vocês, né? Na região do Nordeste, mais específico no estado de vocês. A unidade de vocês é um dos destaques aí do Nordeste, então a gente sabe que esse trabalho, ele não é, eu brinco que ele é simples, mas ele não é fácil, né? Então, não tem muito segredo, a gente sabe que tem que fazer todos os dias, mas ele não é fácil, não adianta a gente querer romantizar isso. Então, parabéns aí pelos números que você está entregando, primeiramente. Muito show. E, pô, Dani, eu vou contar um pouco da minha história, porque eu creio que tem algumas pessoas que possam entender os momentos que eu passei junto à companhia e se ver, né, muitas vezes nessa situação e levar isso como incentivo ou algo assim. Eu sou de Cascavel, pessoal, sou do interior do Paraná. Quando eu falo Cascavel, o pessoal do Nordeste às vezes acha que é de Ceará ali, né? Tem Cascavel no Ceará, mas não. Sou de Cascavel, lá do interior do Paraná. Eu comecei a trabalhar minha carreira profissional como bancário. Eu entrei no Banco Santander com 18 anos, 18 para 19 anos, então eu tive uma carreira interessante ali no Banco Santander. Eu entrei na época como vendedor de maquininha de cartão. Tinha um vendedor da GetNet, a maquininha vermelha. E a gente estava abrindo esse mercado lá no, na região e fiquei um ano vendendo maquininha, um ano e 2 meses, e fui efetivado para o banco. Então, entrei como caixa, 6 meses como caixa. Imagina o perfilzão comercial que eu tenho, adoro sair para rua, adoro vender, e estava lá tendo que trabalhar no caixa. Dei alguns furos no caixa, tipo, pagar algumas diferenças de caixa. Eu queria mais bater papo com os clientes do que contar o dinheiro. Mas minha carreira no banco foi bem interessante. Eu cresci rápido no banco, passei a gerência de alta renda, pude trabalhar com investimento no banco. Trabalhei 4 anos no Santander, mas a minha carreira ela teve uma ascensão muito rápida. Quando eu cheguei nesse nível de gerência de investimentos, eu tinha 21 anos na época. Foi quando eu assumi essa eu tinha cara de menina do banco. Hoje eu tô sem barba, normalmente eu uso barba, né? Mas no banco não podia, eu tinha que fazer barba todo dia. Imagina eu com 21 anos, carinha limpa, falando de investimento com os clientes lá, era engraçado. O pessoal me achava com cara de menino, mas eu tinha um bom resultado. Eu gostava muito do modelo de competição do banco, sabe? Aquela pressão, aquela coisa de entrega de meta. Eu gosto disso, né? Eu sou atleta, já vou falar um pouco dessa parte da minha história. Eu sou apaixonado por essa competição.
Então não era isso que me incomodava. Tinha muita gente, tem muita gente que não gosta dessa pressão do banco. E aí fala, ah, não, eu quero sair do banco porque tem essa pressão. Não era o meu caso. O meu caso foi o seguinte, eu comecei a não ver sentido no modelo de negócio bancário. Para o funcionário, tá? Para o banco, o modelo de negócio é maravilhoso. Para o funcionário, para mim, eu comecei a perceber que eu não me encaixava. Então, por que que eu não me encaixava? Nessa época, eu já tinha ingressado no futevôlei, eu jogava futevôlei como hobby, mas um hobby já sério. Então, eu competia regionalmente, eu já tinha uma relevância no cenário regional do esporte, e eu gostava de participar de competições. As competições eram no final de semana, mas em alguns casos, quando eu era um pouco mais longe, eu tinha que sair na sexta-feira para poder chegar a tempo de jogar a competição no sábado. E quem disse que você pode sair lá do banco um pouco mais cedo para você fazer isso? Tem. É marcar ponto lá e, né, ter horário. Então, com muito custo, às vezes eu conseguia um dia de folga, aproveitava para poder jogar esses torneios. Então, aquilo não fazia sentido para mim, porque muitas vezes eu lembro que eu estava com a meta batida e estava sentado tomando café com os colegas lá, esperando da hora para eu bater o ponto, porque eu já não tinha o que fazer, mas não podia. Assim como em outros dias, eu queria ficar até mais tarde trabalhando, porque, pô, eu precisava entregar, eu precisava correr atrás, precisava resolver algumas coisas. E o banco, ele não deixa você ficar, né? O banco, ele te corta lá, porque você não pode fazer hora extra, tem todo um sistema lá, então ele bloqueia o sistema, você tem que ir embora. Aquilo não fazia sentido para mim. Ainda muito novo, não entendia o que fazia sentido, mas aquilo não fazia. Eu falei, cara, não é possível, né? E comecei a observar também as pessoas que estavam à minha volta. Acho que isso foi uma virada de chave na minha vida. Eu vi o meu gerente geral, por exemplo, que era é um cara, né? Ele ainda trabalha no banco, inclusive. Fenomenal, um cara fora da curva, uma habilidade incrível de lidar com os problemas que surgiam com clientes, etc. Então é um cara de muito alto nível, mas que eu me lembro bem que o ganho dele na época, isso foi em 2013, 2014, ele ganhava lá seus 7, 8 mil reais como gerente geral. Eu achava aquilo bom para a época, né? Imagina, eu com 21 anos, meu salário já era ali uns 3,5, 4. Isso dinheiro da época, tá? Hoje com certeza vai ser corrigido, né? Mas eu olhava para aquilo e falava, pô, esse cara é muito bom para ganhar tão pouco, cara. Porque eu olhava alguns clientes meus na minha carteira, que eram empresários, que eram empreendedores, e os caras ganhavam 30, 40, 50, 80, 100. Então eu comecei a falar, putz, eu acho que não é aqui o lugar que eu quero ficar. Eu quero ser esse cara que ganha 50, 100. Eu não quero ser esse cara que ganha 8, trabalha pra caramba e tá cheio de cabelo branco já. Todo respeito às cabeças brancas aí. Tá chegando os meus também, eu casei agora. Mas na época o estereótipo ali de profissional que eu via não era aquele, né? E acima dele eu olhava os diretores lá com 35 anos de banco. Eu lembro que eu tinha um diretor que era muito bom, que era o Corsini. Ele é muito bom, muito bom, muito bom. Ele, cara, eu ficava curioso, falava, pô, esse cara deve ganhar dinheiro, entendeu? Porque ele é o diretor do banco, ele é um cara por fora. Eu descobri que o salário dele na época lá era coisa de 25 mil reais também, que na época era muito bom, mas assim, pro nível do cara, eu falei, não é, falei, não, não dá. E aí eu pedi a conta do banco. Simplesmente pedi a conta, pedi para sair, fui empreender. Fiquei sócio do meu pai numa empresa que ele estava montando na época. Meu pai guerreirão também, não tem, eu não venho de uma família rica, mas de uma família empreendedora. Então meu pai correndo atrás ali, montou uma outra empresa. A empresa não dava lucro, essa empresa que a gente entrou era uma indústria de água com gás. Eu montei junto com meu pai, desenvolvi um produto, fui para São Paulo vender esse produto, só que a empresa dava prejuízo. Às vezes as pessoas romantizam, né, essa questão de indústria e tudo mais, mas, cara, dava prejuízo mesmo, assim. A gente fechava o mês, eu trabalhei 1 ano e meio com a empresa, todos os meses no vermelho, por incrível que pareça. Não rodou, a empresa não deu certo. Nesse meio tempo, eu comecei a me dedicar mais ao futebol junto, daí eu tinha liberdade, comecei a despontar no cenário nacional, então eu ganhava dinheiro, sobrevivi durante esse tempo aí de 2014 a 2016, jogando futebol mesmo, assim, ganhando Bolsa Atleta do governo federal, patrocínio, premiação de evento. Então, eu tive minha fase como atleta profissional, joguei, representei o Brasil, fui convocado para a seleção brasileira, fui 2 vezes campeão mundial de futebol. Então, tenho essa trajetória de esporte também que me marcou bastante aí minha trajetória. Mas eu falo para vocês, também não dá dinheiro, não, viu? Era vender o almoço para comprar a janta, quase que literalmente. Era, cara, eu tinha um patrocinador que ele me deixava comer no restaurante dele, pra você ter uma ideia. Era o patrocínio que eu tinha dele. Então, eu não era aquilo que eu queria. Na época, eu namorava com uma menina que ela estava se formando em medicina, e aí você começa a sentir a pressão, né? Você fala, pô,
como é que vou casar com uma médica, vou ser jogador de futebol, correndo atrás de bola, daqui a pouco não existe, né? E fui ao, comecei ao mercado para buscar algo para fazer. Falei, vou ter que voltar a trabalhar no mercado de trabalho, não vai ter o que fazer, né? Preciso voltar, preciso ganhar mais, não tenho o que fazer. E voltei a procurar emprego no banco, voltei a procurar emprego nesse meio tempo, até tentei representar uma empresa de bebida que é de Pernambuco, Carvalheira. Eu representei a Carvalheira, que tinha as cachaças, os trem diferentes lá, eu levava, conheci os donos lá, mas também não dava muito certo, não tem um giro muito alto, né? Por mais que você consiga vender, você não é um produto de giro para você poder, é um produto complementar se você quiser representar, né? Então, eu sei que naquela época aí teve essa virada de chave para poder voltar ao mercado, buscar alguma coisa, e aí que me surgiu a Demilar na época. Isso foi em 2000, final de 2016. Eu estava buscando, participei de alguns processos seletivos para entrar. Fui até chamado para trabalhar na Philip Morris na época, que é uma empresa multinacional. Mas não era o que eu queria, sabe? Não estava com o coração em paz. Me apareceu a oportunidade que me apareceu, eu teria que mudar de cidade, então eu neguei, recuei. E aí me apareceu a Demilar. A Demilar, na época, ninguém me contratou. Foi uma situação um pouco diferente, né? Hoje a gente é muito agressivo na contratação, montagem de equipe, etc, etc. Na época, 2016, a empresa não estava com isso tão acelerado, esse processo de crescimento. Então, eu conheci a Demilar como cliente, na verdade. Eu tinha um antigo um amigo da minha família que era meu cliente do banco, que estava passando por uma situação de pagamento de juro alto, enfim, ele estava com uma situação específica. E ele me buscou, falou: pô, Rafa, você podia achar no mercado uma alternativa para mim, para eu reduzir isso, para eu pagar menos juro, para eu. Tá bom, pode contar comigo. E fui atrás, eu não conhecia a Demilar, entendi na época que o consórcio poderia ser uma alternativa para ele, sem conhecer a Demilar, olhando para outras empresas. Então, eu falei com várias empresas, falei com bancos, falei com Bradesco, com HSBC, na época que ainda não tinha sido feita a fusão, falei com Embracon, falei com HS, todas as empresas que tinham lá na cidade, eu falei para tentar colocar essa operação de pé. Mas ninguém dava confiança. Eu não conseguia ter confiança, falar assim, não, isso aqui vai rodar. Era muito vago, eu ficava desconfiado, sabe? Como eu trabalhei em banco, eu tinha alguma experiência de mercado financeiro, tinha experiência do que dava certo, do que não dava certo, o que parava em pé. Eu comecei a questionar isso aqui não funciona, isso aqui não funciona, isso funciona, isso não funciona. Até que eu me lembrei que um amigo meu que jogava futebol de Curitiba, ele era representante da Demilar. Eu falei, pô, vou perguntar para esse cara. Eu sei que ele trabalha com consórcio, vamos ver como é que é. E ele me deu uma aula de consórcio. Ele me deu uma aula, ele sentou com a gente, fez uma apresentação. Na época era uma operação de 2 milhões e 300. Um grupo antigo para levantar, para o cara da lança, etc. Enfim. E eu falei, cara, isso para em pé, velho. Comecei a questionar ele alguns aspectos mais técnicos, ele matou todos, 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 ele bateu 100% assim, falou, pô, é isso, 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 é isso. É isso. E, e eu vi, olhando para ele, era visível que o cara era muito bem sucedido. É um cara que ele é licenciado até hoje, ele é licenciado da Kennedy, lá o Henrique. Ele tinha uma Audi Q5 na época das novas. Eu olhei e falei, caramba, o cara tem uma Audi, pô. Esse cara aí é fera, né? E na conversa com ele ali, eu percebi que o cara era de fato muito bem sucedido. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, cara, isso é bom de vender, ninguém vende isso lá em Cascavel. Falei, pô, eu vou pegar isso para representar aqui, eu vou vender pra caramba. Imagina, eu tinha conhecido, tinha, né, história no banco. Foi isso que eu fiz. Pedi para ele, falei, cara, como é que eu faço para vender esse negócio aqui? Eu achava, pessoal, que o comissionamento era 1%, minha cabeça. Por, sei lá, achismo mesmo. Então eu pensei o quê? Falei, cara, 2 milhões e 300 a 1% dá 23 mil. Eu vendo 4 dessa no mês, eu ganho 100 mil por mês, tá doido? Eu não sabia. Meu maior ganho na minha vida acho que tinha sido 6 7 mil. Eu falei, cara, é isso. Nem dormi à noite. Falei, vou atrás disso, vou atrás disso, saber como é que faz, vou atrás, vou atrás, vou atrás. Aí pedi para ele me passou o contato do Claudir na época. O Claudir me passou o contato de uma loja que tinha em Foz do Iguaçu, que é próxima a Cascavel, dá uns 150 quilômetros, e eu me vinculei a essa loja de Foz do Iguaçu. Aí eu peguei o carro, fui em Foz para conversar com o licenciado. Cheguei lá, é, o Paulo, licenciado de lá, falei, e aí, Paulo, tudo bem, cara? Eu sou, né, contei minha história. Ele falou, não, bacana, você pode. E ele
me falando sobre a Demicon, me contando todo empolgado, todo produto, como é que funciona. Isso é que eu já sabia daquilo, que o cara me explicou, eu já tinha pesquisado, já tinha ido a fundo, já tinha pesquisado a empresa, e eu quieto, só pensando assim, né? Tomara que seja 1% esse comissionamento. Se for 1%, eu brinco que no meio da conversa, eu me convenci que dava para trabalhar a 0,5%. Eu me convenci que a meio funcionava já. Falei, cara, mas sabe que a meio eu acho que para em pé esse negócio? E aí, no final da reunião, ele me falou: não, só que o comissionamento é 2%. Rapaz, eu quase meu coração parou. Eu falei assim: pronto, resolvi todos os problemas financeiros da minha vida. Falei: esquece, não tem como. E eu fiquei quieto, ainda quis demonstrar um pouco ali de normalidade daquilo, né? Ainda questionei, falei: 2%, pô, só isso, cara, não tem como. Né? O cara que é bom negociador, o cara tem que manter a frieza na hora do. Falei: vai que tem mais alguma coisa para tirar daí, né? Mas, enfim, comecei a minha carreira lá em Cascavel, na Demicon, em 2017. Toda essa história que eu contei para vocês se passou ali no final de 2016, foi em outubro de 2016. E eu tinha, aí para sobreviver, eu dei uma boa resumida na história. Eu estava fazendo alguns. Cara, eu comprava carro em João Pessoa, acredita, Daniel? Para revender lá, cara. Eu pegava dinheiro a juro, comprava carro de repasse. Eu fiz isso umas 4 vezes essa operação, cara. Ganhei um dinheirinho ali, ganhava 10 mil num carro, 15 mil no outro, porque eu precisava pagar as contas, né? Com o que eu ganhava no futebol na época lá não sobrevivia. Então eu tinha alguns carros ainda para vender, para finalizar esse ciclo que eu passei, né? Então eu falei para ele, falei, olha, eu tô dentro, mas eu começo efetivamente em janeiro de 2017. E aí, esses últimos 2 meses, eu vou organizar minha vida, vou terminar de resolver a venda desses carros. Eu quero entrar com a cabeça limpa, eu vou entrar com os 2 pés nessa empresa. Então, uma das sugestões que eu dou para vocês, tá? É essa. Entrem com os 2 pés, sabe? O nosso negócio, ele tem uma característica de venda, que você vende muito a questão da confiança que a pessoa tem em você. E é muito mais fácil a pessoa confiar em você se você está 100% no projeto do que se você tem 8 projetos. Se você tem 8 projetos, daqui a pouco você vai ter 7, daqui a pouco você vai ter 9. Então, eu fiz isso, tá? Eu esperei, eu entendi isso de maneira intuitiva, ninguém me falou isso na época, mas eu falei, não, para eu entrar nisso, eu preciso estar com os 2 pés. Não posso ser mais uma coisa que eu vendo, sabe? Ah, não, eu tenho mais uma coisinha aqui que eu vou vender. Eu não acho que isso funcione. É melhor você ficar como indicador se você está fazendo isso, tá? Funciona, tem alguns casos que funciona, que o pessoal faz, mas eu particularmente não gosto. Então, eu fiz isso. E aí eu comecei a trabalhar no início de 2017. Aí, janeiro, já acertei. Minha primeira venda foi 8 de janeiro de 2017, vendi 880 mil. Uma cliente investidora comprou 10 cotas de 88 mil na época. E ali eu comecei. E de fato as coisas foram acontecendo, os meus ganhos foram aumentando. Então, durante esse primeiro ano ali, eu vendi muito bem. Eu tive um resultado bem considerável para a época, principalmente, porque os tempos eram outros, né? Hoje a gente está falando de uma empresa aí que entrega 3 bi, mais de 3 bi mês. Na época a gente entregava 200 milhões, a empresa inteira no mês. 300 milhões a empresa inteira. Hoje uma loja praticamente, né, entrega metade disso. Então, quando você entregava 2 milhões no mês, chamava muita atenção. Então, eu tive ali um bom resultado. Eu tive boas vendas, fechei algumas vendas grandes, vendas ali de 4, 5 milhões com construtoras, e as coisas foram acontecendo, eu fui vendo dinheiro e entendi que era possível escalar na Demicon. Então, a primeira grande revelação que eu tive na empresa foi a questão do produto, que é um produto maravilhoso, que se ganha dinheiro com o produto. Então, vocês que estão começando agora, muitas vezes estão vislumbrando ali uma possibilidade de gestão, uma possibilidade de aumento de escala, etc. O caminho é primeiro ganhar dinheiro com venda, porque ele é o primeiro grande trunfo que você tem para ganhar dinheiro. E foi assim que aconteceu comigo. Eu vejo muitos casos do pessoal que quer comer essa etapa, que quer ir direto para a gestão, que já quer fazer gestão de pessoas, não funciona. Não funciona, porque a gestão ela vem como um complemento da venda no segundo momento. Só a gestão, ela não ganha tração. Então, no começo, você tem que vender mesmo, que dá dinheiro, gente. Eu falo para vocês que nesse primeiro ano, quando fechou o ciclo de comissão ali, eu já estava ali tirando ali perto de uns 40 mil por mês. Então, lá em Cascavel, porra, menino de tudo, né? Morava com os meus pais, comecei a ganhar mais que meu pai, comecei a, pô, e nesse meio tempo a Tati
a empresa era muito menor, então a Tati me conhecia, porque, pô, imagina, vendendo bastante, uma região nova, me chamou lá para Curitiba para um evento que eles tinham. E aí falou para mim, falou, pô, Rafa, daqui a pouco você pode pensar em abrir uma loja lá em Cascavel, pensar em alguma coisa nesse sentido. E foi o que eu fiz. Abri a loja em Cascavel, a nossa unidade lá, comecei a contratar pessoas, comecei a montar equipe, né, dentro do modelo que vocês conhecem bem. E as coisas foram dando certo, a loja passou a ser referência. A gente abriu uma loja no interior, mais para o interior ali, que é Toledo, abrimos depois Medianeira, estamos abrindo lojas no interior ali do oeste do Paraná, sempre com as pessoas que vinham de dentro do meu time, dessas pessoas que vinham ali de dentro da loja de Cascavel. Então, as coisas foram crescendo, foram acontecendo, e a empresa foi crescendo num nível muito alto também, né, muito rápido. E nesse meio tempo, a Tati me chamou. Isso que aconteceu, esse crescimento que eu falei para vocês. Então, com 17, eu trabalhei como consultor. 18, eu abri a loja. A nossa loja inaugurou em abril de 2018, lá em Cascavel. Nós abrimos Toledo, abrimos Marechal Cândido Rondon, abrimos Medianeira. Aí abrimos Maceió aí com o Maurão. O Maurão ele era do meu time lá de Cascavel. Vocês conhecem o Maurão aí, né? E o Roçafa também era do meu time lá de Cascavel. Eu abri Porto Velho junto com o Roçafa. O Roçafa até fui eu que contratei ele lá em Cascavel. Foi o início da carreira dele se deu nessa época aí. Acho que vocês conhecem vocês têm essa parceria aí. E aí a gente com essas lojas, né? Ficaram 6 lojas. Então Cascavel, Marechal, Toledo, Medianeira, Maceió e Porto Velho. 6 lojas. As coisas estavam funcionando muito bem. Mas eu queria sair de Cascavel. Tava lá em Cascavel, tava bem pra caramba, já tava com um ganho bem considerável, morando numa cobertura, coisa mais linda lá. Eu morava sozinho numa cobertura, tinha 6 vagas de garagem no meu prédio. Pô, não entendia nada. Pô, mas tem 6 vagas, tem um carro só? Mas eu gostava de morar lá, era um lugar bacana, então, mas não tava bem lá, sabe? Eu tava querendo crescer, tava querendo mais, tava querendo crescer. E eu já falo para vocês como que eu acionei isso na minha vida, essa questão do crescer, porque lá eu já estava muito bem, estava com 6 lojas, já estava com um ganho bem interessante, estava morando no interior do Paraná, pô, maravilhoso, perto da minha família, aí a empresa começou a crescer, 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 eu identifiquei que a empresa ia precisar de novos líderes, cheguei para o Claudir e falei, Claudir, a empresa está crescendo, vai precisar de mais gente aí, cara, de diretores, não vamos precisar, tô vendo, não tem como, vocês são 3, pô, como é que vai ser isso, né? Falei, cara, estou à disposição, viu? Para qualquer canto que vocês quiserem me mandar aí. Na época eu até sugeri Mato Grosso. Imagina, eu ia para Mato Grosso. Aí eu sugeri, tinha conhecidos lá. Falei, se quiser que eu vá, eu vou, eu abro lá, né? Desbravo, vamos embora. E aí o Claudir me falou, não, Rafa, tem um outro estado aí que talvez seja mais interessante, que é Minas Gerais, cara. Tem uma loja em Belo Horizonte. Na época tinha uma loja em BH somente. Isso foi em 2020, essa conversa, tá? Então, 2018, 2019 foi esse crescimento das lojas, 2020 consolidou, 2020 eu conversei com o Claudir para vir para cá. Aí o Claudir falou, Rafa, a gente tem uma loja só lá, o Claudir ele era sócio da loja aqui de BH, era a única loja do estado, vendia muito pouco, vendia uma média de 3 milhões por mês, 2,5, 3, não passava disso. O Claudir me ajudou a negociar os 50% da loja com o antigo sócio dele, eu fiquei sócio do Claudir da loja de Belo Horizonte, falou, Rafa, vai para lá, compra a loja e fala para a Tati. Fala, Tati, eu quero ser diretor lá do estado. Foi o que eu fiz. Comprei a loja, voltei e falei, Tati, vou fazer o trabalho lá e pretendo. Ela, tá bom, o Claudio já me falou, vai com Deus e boa sorte. Se você fizer um bom trabalho, a gente te efetiva como diretor regional. E mudei para cá em janeiro de 2021, 20 de janeiro de 21 vim para cá. Do zero, a empresa tinha 3 consultores na época aqui, nós tínhamos somente 3 consultores, inclusive não estão mais, tive que reformular a equipe, nós montamos a equipe do zero, fomos crescendo, 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 crescendo. Assumi a regional em junho de 2022, que foi quando o Patrick assumiu aí também no Nordeste, foi o mesmo movimento, né? E hoje, depois de 4 anos de trabalho, vai fazer 4 anos agora em janeiro, né? 21, 22, 23, 24, 4 anos, a gente está fechando 1 bi 200 esse ano aqui na regional, 1 bilhão e 200 de venda. Imagina, na época a gente vendia 40 milhões. Nós temos hoje aqui na regional 15 lojas, estamos indo aí para mais 2, vai abrir a 16ª, 17ª. A loja do Lourdes, que é a minha, a única loja que eu tenho é a loja do BH Lourdes. Ela, esse mês passado ela faturou 46 milhões, se não me engano, 45 milhões.
nosso time aqui hoje, depois disso eu assumi o estado do Espírito Santo também, que não tinha nada no Espírito Santo, então a gente está com loja de Vitória, Vila Velha, e hoje a gente tem aí aproximadamente uns 400 consultores dentro da operação, né? Entre gestores, consultores, loja e etc. Então, a minha trajetória na Demicon basicamente aí é essa. E aí eu já falo da parte pessoal para vocês, tá? O Adriano está com a mão levantada e, Adriano, se você vai perguntar, fica à vontade. É só para não perguntar. Bom dia, obrigado por estar aqui conosco, compartilhando. Valeu. Só para não perder o time, que assim você falou de crescimento, contratação, e aí, como gestor, eu quero saber, diz aí, o que é que você fez, onde é que você foi, sem conhecer nada, para começar a contratar, o que é que você fez, para compartilhar aí. Claro. Adriano, não tem mágica, não tem milagre. É volume, é volume. Então, a gente definiu bem os processos aqui. Uma questão a gente tem um onboarding por mês, vamos dizer assim, né, de entrada de consultores. Então, o segredo é não parar, minha opinião, é não parar. O primeiro ano foi muito desafiador, o segundo ano foi muito desafiador também. O negócio ele começou a acontecer de verdade a partir da metade do terceiro ano, metade do ano passado, metade de 2023 foi quando a coisa começou a ganhar corpo, porque o nosso negócio ele é expoente, né? Então, eu acho que o grande segredo que eu tive aqui foi o seguinte, foi montar plano de ação mensal. Então, todos os meses, eu não queria ter uma equipe de 150 pessoas. Eu queria ter uma equipe com 2 pessoas a mais. Se você crescer o teu time 2 pessoas por mês, no final de um ano você tem um time com 24 pessoas a mais. Não adianta, nada cresce, nada nasce grande. Então, só que o que é legal? Que daí chega num ponto que isso vira exponencial, né? Porque consultores viram gestores e a equipe dele também cresce 2 a mais por mês, a minha equipe cresce 2 a mais por mês. Então, se eu pegar hoje, eu tenho aí aproximadamente 40 gestores na regional. Então, eu tenho 400 consultores, 40 gestores, uma média de 10 por equipe, né? Você imagina, eu cobro esses gestores para que eles cresçam um, entendeu? Um bom por mês. Quando você mira em um, é muito mais fácil quando você mira em 6. Fala, não, eu preciso contratar, eu preciso de 10, eu preciso de 15. Calma. Então, liga teu radar para crescer para fazer um bem feito, até porque você vai conseguir dar mais atenção para ele, ou para dois, eu gosto de mensurar dois, entendeu? Não adianta, você não vai fazer uma equipe animal em 2 meses. Vai demorar um ano para você fazer essa equipe. Então, a minha dica, eu acho que o que a gente fez aqui foi isso. Tanto que se você pegar o nosso crescimento, é muito legal olhar isso. O crescimento da nossa regional, ele é muito linear. É surreal, assim, ó. É um gráfico, cara, retinho por conta disso, por conta dessa estratégia de crescimento sólido. Eu vejo que em outras lojas, né, até outras regionais, você tem mês que estoura, mês que volta, mês que estoura, mês que volta, mês que estoura, mês que volta. Eu vejo que talvez seja muito por conta disso, porque essa ansiedade de fazer a coisa acontecer muito rápido não te permite fazer isso de maneira sólida. Então, acho que tá respondido aí esse que foi a nossa estratégia aqui. E aí, falando um pouco assim, dessa questão que você me pediu no começo, Daniel, e fica à vontade, tá? Quem quiser levantar a mão aí, ó, Augusto, pode falar, Augusto. Fala, Rafa, beleza? Beleza? Linda a sua trajetória, meus parabéns, cara, sucesso. Valeu, Eu, obrigado. eu também fui atleta, mas faz um pouquinho mais de tempo, né? Eu saí de casa com 16 anos para ir para o Ituano. Ah, que Joguei legal. 3 anos futebol lá, mas quando tu estava nascendo, eu acho que eu estava jogando bola, viu? E Legal, aí a jogador. pergunta vai em cima realmente de geração e de cultura. E o que que você vê esse aumento exponencial aí da Demicon? Como é que você projeta os 3 próximos anos de Ademicon, né? E essa questão realmente de liderança, de você estar investindo nos líderes que hoje tem, porque quando a empresa cresce muito rápido, é normal que a liderança meio que vai acompanhando. Então, a gente realmente vê que existe uma disparidade de treinamento, das coisas que é importante para a gente também, entendeu? E aí, Ótimo. nessa formação de empresa e tudo, como é que você vê a empresa daqui 3 anos? Bom, Augusto, eu vejo que a empresa, né, o grande
Eu vejo que nós temos três pilares que determinam o crescimento da nossa empresa, na minha opinião. São três pilares na minha cabeça muito bem definidos. O primeiro deles é o produto. Nosso produto é maravilhoso. O produto é muito bom, ele entrega muita coisa, ele é muito bom. Mas ele sozinho, ele não faz nada. Senão, qualquer empresa de consórcio cresceria o que a gente cresce. Então, não é o produto. Tem muita gente que é apaixonado pelo produto, mas ele é um componente, tá? É um pilar. Então, o primeiro pilar é o produto. O segundo pilar é a marca. A marca, eu gosto de estudar algumas coisas não convencionais, vamos dizer assim. Eu estava estudando sobre alma de anjos, uma coisa cristã aqui, né? Eu sou católico, eu estava estudando um pouco sobre isso. E eu faço uma analogia com a empresa, né? A empresa, as pessoas são a alma da empresa. A alma é real, a nossa alma é real. Então, quando você tem o desenho de uma empresa, você fala, cara, por que essa empresa vai, por que essa empresa não vai? Porque a gente tem alma. E a alma da empresa, eu vejo que a gente tem, a nossa marca, ela tem uma alma muito boa, muito genuína. Muito por conta dos líderes que a gente tem. Então, a marca, não só o investimento em marketing, a entrega que faz, mas essa energia que a gente tem dentro da empresa é a alma da empresa. Então, eu vejo que esse outro pilar é a marca. Mas quando eu falo marca, não é só a divulgação, é o contexto todo da Demicon. Cara, eu vejo que se a Demicon colocar outro produto para vender, se a gente mudar, vamos dizer que não vamos mais vender consórcio, vamos vender xícara de café, vai explodir, vai ser o melhor do Brasil também, porque tem muito forte isso, é surreal isso, entendeu? Então, claro, não quero que a gente busque o nosso produto, é maravilhoso, né? Mas vocês entenderam o contexto. Então, acho que esse segundo pilar é muito importante. E o terceiro pilar, que ele é complementar, vocês percebem que eles são complementares, é o nosso modelo de negócio, que aí responde mais diretamente a tua pergunta, Augusto. Nosso modelo de negócio, o que é modelo de negócio, gente? Modelo de negócio, ele basicamente é a maneira que o nosso produto é entregue, é distribuído. Como que o nosso produto é distribuído? Por meio da rede de lojas e autorizados, correto? Então, esse nosso modelo de negócio ele é muito vitorioso. Por quê? Porque ele favorece os líderes, os consultores a de fato ganharem dinheiro. Ele favorece, ele permite com que eu realize o meu sonho pessoal dentro de uma estrutura corporativa. Então, esse modelo de negócio ele é muito favorável ao que você me falou. Então, essa liderança, essa questão de crescimento, ela vem acontecendo de maneira muito orgânica. Porque eu sou obrigado a evoluir. Porque a minha empresa está crescendo, a empresa do Rafa está crescendo, eu tenho 400 pessoas. Eu tenho gente aqui que tem uma carreira bancária de 40 anos, 35 anos, tem um cara que trabalha com a gente aqui, caras de altíssimo nível. Como que eu não vou me preparar? Como é que eu não vou estar melhor como líder? Então, ele vai sendo quase que automático isso, entende, Augusto? Essa questão que você me perguntou. E como eu vejo a empresa para os próximos 3 anos, a empresa tem um plano de crescimento muito claro e objetivo para os próximos 3 anos, que é dobrar o número de lojas. A empresa deixa isso claro. E dobrando o número de lojas, automaticamente a gente dobra ou mais o faturamento. Então, isso está muito bem desenhado, tá? Você pode ouvir, o Dr. Raul fala muito, muito sobre isso. É claro que esse plano de crescimento ele não fica exposto a todo mundo, mas não é nada, não é nenhum segredo. A empresa quer chegar a 400 unidades até o final de 2026, 27, 6, 27. 400 lojas. Com 400 lojas, automaticamente, é muito legal a gente ver isso, sabe? Tem uma média de entregas, tem o Pareto de lojas que entregam muito mais do que as outras, mas você tem uma média. Quando você joga no macro, você tem uma média. Então, para você faturar 6 bi, você precisa de 400 lojas. Não consegue faturar 6 bi com o que a gente tem de loja hoje, entendeu? Então, basicamente, o crescimento da empresa para os próximos anos vai ser esse. Eu vejo que a gente vai dobrar de faturamento de tamanho nos próximos 3 anos. Surreal Show, isso, né? valeu. Show, valeu. E o legal é o seguinte, esse crescimento ele implica em comissão. Para nós, né? É doido isso. Então, você imagina. Aí, respondendo a pergunta que o Daniel me fez antes, aí eu abro de novo aí para você puxar, eu quase finalizo a minha linha de raciocínio. Você me pediu dica no começo, né? Dicas para quem já chegou num patamar, para quem quer aumentar ou para quem está começando. Gente, a Ademicon, ele é um universo que te permite um ganho muito alto. Isso é um fato. Tem pessoas dentro da Ademicon
que ganham mais de 2 milhões de reais por mês. Isso é um fato. Tem pessoas que ganham 1 milhão, tem pessoas que ganham 800 mil, tem pessoas que ganham 400, tem pessoas que ganham 200, tem pessoas que ganham... Enfim, você pegar a nossa lista... são poucas as pessoas que ganham acima de 2 milhões? São pouquíssimas. Provavelmente são nossos masters lá. Mas existem pessoas, sim, que ganham, né, que estão no nível absurdo, positivamente falando. Tá, e como lidar com isso? Acho que esse é o grande segredo, tá? Eu vejo que a gente tem um risco de cair numa zona de conforto dentro da Demicon. É uma zona de conforto de muitas pessoas que trabalham na Demicon já têm o maior ganho da vida delas. Eu tive o maior ganho da minha vida com 4, 5 meses de Demicon. Então, automaticamente, aquilo já é muito bom para você. E a Demicon, ela te dá vamos dizer assim, um suporte, uma bengalinha para você pensar o seguinte: eu estou no lugar certo. Tem gente que ganha 2 milhões por mês, eu ganho, é o melhor ganho, então eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Mas não vai, amigo. Não vai se você não tiver muito bem definido o que fazer. Então é uma zona de conforto, você entendeu? Mas vai como? Não, eu vou explodir de vender. Pô, não vai, cara, não vai. Você precisa ter estratégia, você precisa, não é tão simples assim. Então, qual que é a estratégia que eu usei, tá? Isso para mim foi muito. Eu demorei um pouco para entender isso, tá, pessoal? Demorei um pouco para entender isso. Vocês esperam só um minuto para eu pegar o meu carregador que está na outra tomada ali, que ele está acusando meu tablet. Só um pouquinho. Com certeza, vai lá. Cara, você vê, é muito doido isso. É muito maluco isso, cara. Ah, É lindo isso que eu tô é lindo demais de ouvir. E assim, e nós estamos só raspando a pontinha da casca desse negócio. E é aqui quem está falando, não tem limite. Não tem limite, né? E a gente tem, é só continuar fazendo o trabalho que a gente está fazendo. É não acomodar. Porque é muito fácil acomodar. O duro é a gente ficar parado quando tem um ferrão nas nossas costas ali assim, cutucando. Aí é difícil. Aí você sai igual louco. Mas na hora que você começa a respirar, você tirou a cabeça para fora d'água, aí é fácil. É perigoso. E aqui, como é um ambiente que tem muita liberdade, você ganha dinheiro e tal, chega uma hora você acha que você está fazendo muito, mas você está só se ocupando. E vai se manter, né? Que é aquilo que a gente estava falando aqui. O que fazer para passar para. Oh, desculpa. Oh, obrigado, gente. Desculpa, fui pegar ali o carregador e pegar uma água também. Bom, o que aconteceu comigo, tá? Eu fui evoluindo e ganhando dinheiro ali em Cascavel. Só que existe uma coisa que o pessoal não percebe. O pessoal fala assim: não, porque eu tô desbloqueado, eu quero ganhar dinheiro, eu aceito, sabe? Tem muito papo de coaching, sim, né? E eu acho que é muito bom esse tipo de treinamento, mas eu gosto de trazer muito para a prática. O que acontece? Quando eu ganhava 5 mil reais no banco, eu. Gente, quem ganha 5 mil, ele não faz a menor ideia de onde gasta 50. Não tem como você mensurar ganhar 50 mil ganhando 5, porque você não sabe o que faz um cara que ganha 50 mil. Você não sabe onde ele frequenta, você não sabe a viagem que ele faz, você não sabe o restaurante que vai. Então é até um perigo você começar a ganhar 50 mil. Você vai enfiar dinheiro no rabo, desculpa a expressão, mas é verdade, cara. Você não sabe o que fazer com 50 mil. Você tá entendendo? Então, assim, ó, a minha sugestão, e eu aprendi isso não há muito tempo, tá? Eu já vou contar como que isso refletiu na minha história. Quando você ganha 5, você precisa mensurar quanto você consegue enxergar para gastar. Então, um exemplo. Quando eu estou ganhando 5 mil, quem ganha 5, se passar a ganhar 10, ele sabe exatamente o que fazer com esses 10. Exatamente. Ele fala, cara, eu vou comer num restaurante melhor, que eu já vou uma vez lá, de vez em quando. Quando eu ganhar 10, o quê? Eu vou toda hora. Eu vou... Cara, você já tem um orçamento calculado para aqueles 10 pontos. Quando você chega no 10, você começa a fazer isso, você automaticamente você começa a enxergar o que você faria com 15. Você fala, cara, mas peraí, velho, se com 10 eu faço isso, com 15 eu já consigo pegar o carro que era o LT do Cruze, da Chevrolet, eu pego o LTZ. Entendeu? Já não faz diferença para mim. São coisinhas simples, pessoal, mas é verdade. Então, a evolução ela tem que ser nesse nível. Então, e isso acontece, gente, até em patamares maiores. Pode parecer que não, mas o cara que ganha 100 mil, ele não sabe gastar 1 milhão. Não sabe. Ele não sabe ganhar 1 milhão.
Então não adianta ele mirar, eu quero ganhar 1 milhão, 1 milhão. Cara, você não sabe nem como é que vive o cara que ganha 1 milhão, velho. Você tá entendendo? Você não sabe, não sabe. E o cara que ganha 2, então, e o cara, vocês estão entendendo? Então tem muita coisa que você precisa ir conquistando. Então não adianta você mirar no céu, na minha opinião. Você tem que mirar no teu próximo degrau, onde você enxerga. E isso tem que ser gradativo. Então, e como que você vai desbloqueando isso? Porque o que aconteceu comigo foi o seguinte: quando eu cheguei num patamar de estar ganhando ali uns 70 mil por mês na Cascavel, para mim era o teto, cara, porque eu era solteiro. Os meus amigos, o que ganhava mais dos meus amigos, talvez ganhava 15 pontos por mês. Então era uma disparidade muito grande. Eu morava numa cobertura, eu andava com uma Range Rover Sport das novas. Cara, vivia uma vida de rei ganhando 70 conto por mês, achando que era o auge aquilo. Você tá entendendo? E como é que faz para romper isso, né? Como que faz para romper isso? E, cara, nessa época eu tive a sorte né, intervenção, sei lá, de conhecer algumas pessoas muito boas, cara, que estavam em outro patamar. Então, por exemplo, nessa época, em 2020, isso aconteceu, tá? Eu estava com esse patamar. Rafa, mas você não podia ganhar mais? Você já estava com tantas lojas? Eu podia, gente. E eu estava reinvestindo. Então, quando eu falo de 70 mil, é o que eu tirava para mim, vamos dizer assim. Porque eu pegava dinheiro, reinvestia, abria outra loja, fui fazendo. Mas a minha vontade não era ganhar mais dinheiro, sendo sincero para você. Porque os 70 eu já fazia tudo que eu queria. Eu não tinha. Então eu falava, cara, eu quero abrir loja, quero ter gente, quero. Mas por quê? Fugiu um pouco do propósito. E o propósito tem que ser, cara, o teu objetivo pessoal. Hoje, os meus objetivos, eles estão muito direcionados ao meu ganho. Tem que ser assim, gente. Eu vou fazer isso por quê? Cara, porque eu quero chegar nesse número. Porque quando eu chegar nesse número, eu vou poder fazer isso, eu vou poder investir em tal coisa, eu vou poder comprar tal coisa, eu vou poder proporcionar isso para minha família, eu vou poder fazer isso. Tem que ser assim. Não, eu quero crescer porque eu quero mudar a vida das pessoas. Gente, conversa piada, desculpa. É um segundo propósito. Senão você não tem combustível, você não tem força suficiente. Eu passei por isso. Você entendeu? Chega uma hora que você tira o pé. Você não faz do mesmo jeito se for para os outros que se for para você. É natural. É natural. Então, não me entendam mal. É óbvio que existe propósito por trás de tudo isso, tá? Mas você não tem a mesma garra. Você não acorda com a mesma vontade de manhã se for para os outros. Isso é uma grande verdade. Então, eu comecei nessa época, eu tive a sorte de conhecer uns amigos que já estavam em outro patamar. Os caras eram empresários, tinham uma rede de postos de gasolina. Eles são 3 ou 4 anos mais velhos do que eu, mas não são herdeiros, né? Eles construíram isso também. E, porra, eles tinham acabado de comprar 2 Porsche 0 km. Eles são irmãos gêmeos, são amigos meus que são gêmeos, e cada um tinha comprado uma Porsche 0 km. Os caras são super humildes, mas eles já estavam em outro patamar, você tá entendendo? Eu nem sabia como é que fazia para comprar Porsche zero. Te juro, gente. Não sabia. Cara, você sabe como é que faz para comprar uma Porsche zero? Tipo, te dá dinheiro, como é que faz para comprar uma Porsche? Pô, eu não sabia, cara. Eu achei que tinha que entrar no LX, ver lá de alguém que queria vender, né? Porque era meu mundo. Então, quando eu olhei aquilo, eu falei, caramba, velho, mas com 70 mil por mês, não dá para fazer essas coisas que esses caras fazem. Dá não. Não dá, não, é outro patamar ali, entendeu? E comecei a conviver com eles, comecei a entender. Eu, na época, gente, eu usava muita coisa réplica, sabe? Tênisinho da Dolce Gabbana, que não é da Dolce Gabbana, reloginho da Rolex, que não é da Rolex. Gente, isso é a pior coisa que você pode fazer na sua vida, na minha opinião, quando você chega nesse patamar. Quando você está começando, cara, não faz tanta diferença. O cara ganha 4, 5 mil, usar um Rolex falsificado, ele está usando porque o relógio é bonito, não é porque ele quer que pareça que é um Rolex, entendeu? Mas quando você já está nesse nível, entra no nível de mentira. Você está querendo enganar os outros, você está querendo parecer que é um relógio de 100 mil quando é um relógio de 800 reais. Ô, Então, Rafa, e sem te cortar, e nesse momento, nesse nível de pessoa, ele sabe, ele bate o olho e sabe que não é um original. E aí fica é, pedante, fica feio, né? é horrível, é horrível. Então, eu sempre eu tenho uma característica de ser assim muito aprendiz. Eu adoro aprender as coisas, cara. E eu deixo claro isso para os outros. Então, cara, me fala, pô, é isso, né? Eu sou genuíno, não, cara, me fala. E eu criei uma amizade muito boa com esses meus amigos e eles tomaram a liberdade de me chamaram de falar, posso te dar um toque, cara? Claro. Meu irmão, abandona esses trem falsificado aí, irmão. Joga fora esses tênis teu aí, esses relógios todos seu aí, cara. É feio demais isso aí, velho. Quando você puder comprar um original, você vai e compra, irmão. Senão você para, velho. Compra um mais barato ali né, uma marca mais de boa, velho, que você pode usar e fica usando esse. Falei, pô, irmão, obrigado, cara. Precisava ouvir isso, não tinha essa noção. Peguei, cara, te juro, tinha uns 10 relógios de réplica. Eu peguei, dei todos. Dei todos. Nem vendi, fiz nada, dei todos. Era R$ 1.000 cada relógio, de verdade. Dei todos. Falei, não quero mais saber disso aqui, não. Eu já tava me incomodando aquilo, sabe?
E aí, cara, pô, foi uma virada de chave. Aí eu comecei a entender, a dar valor para isso também. Então, pô, eu gostava de tênis. Hoje até sou mais tranquilo com relação a isso, mas eu gostava muito de tênis. Eu lembro que eu fui lá e comprei um tênis da Dolce Gabbana. Paguei 4 mil no tênis da Dolce Gabbana. Mas foi um desbloqueio, você tá entendendo? Por quê? Porque eu comecei a frequentar um lugar de pessoas que é normal isso. Gente, algumas pessoas podem falar que vai falar, pô, que futilidade, que blá, blá, blá. Cara, pode ser que não seja no tênis, mas vão ter outras áreas que você vai falar, pô, isso aqui eu acho legal investir. Então, né, então cara, hoje eu sou doido em relógio, velho. Eu gosto de relógio, eu tenho alguns aqui, não uso muito porque é perigoso, hoje tá no Brasil, deixo no cofre ali e tal, mas é uma coisa que eu gosto, entendeu? Faz parte da minha história, mas existe essa questão do desbloqueio, é isso que eu quis dizer. Então, quando você chega num teto, você precisa estar com gente que mostre que isso é normal. Porque, por exemplo, os meus pais, meu pai, uma vez eu comprei um tênis, ele chegou pela internet, desse valor aí, de 3 mil e pouco. O meu pai, ele é meio controladorzão, chegou, a primeira coisa que ele foi para abrir, pegar nota para ver. Cara, ele me deu um esporro porque eu comprei aquele tênis, velho, vocês não têm noção. Cara, me deu um esporro, me xingou, ficou um dia sem falar comigo, porque não existe, porque tá subindo para tua cabeça o dinheiro, porque não sei o quê, porque blá, blá, blá. E é natural, cara, não é por mal que as pessoas que estão próximas da gente fazem isso, tá entendendo? Então, hoje, eu e minha esposa, eu tô recém-casado, casei há 16 dias, hoje fez. Não, 18 dias. A gente tem um combinado que a gente está prosperando muito, as coisas estão acontecendo de uma maneira muito legais na nossa vida, sabe? E a gente tem um combinado da gente não abrir tudo para nossa família. Minha família não precisa saber o quanto eu gasto de seguro de carro, quanto que eu gasto quanto que eu pago no relógio, você tá entendendo? Eu não escondo assim, tipo, mas eles não precisam saber. Então, se me perguntam, eu falo, pô, isso aqui eu fiz um negócio lá, era um cliente meu e peguei aqui, é caro, mas nossa, daí eu deixo no cofre lá, tipo, porque o objetivo não sabe, impactar negativamente dessa forma. Cara, e a gente, do jeito que pode, vai. Eu acho que esse é o grande segredo, sabe, Daniel? Então, é você ir acessando conforme você pode, entender as pessoas que estão do teu lado, entender que não é por mal que as pessoas fazem isso, que é natural, que não é uma realidade para todos. E entender também, Daniel, que dentro da Demicon, tá tudo bem, gente. Se você chegou num nível que você tá feliz, cara. Você tá entendendo? Daqui a pouco você tá feliz ganhando lá seus 20, 30, 40 mil por mês, e tá tudo certo. Por quê? Porque para mudar de patamar, você precisa abrir mão de algumas coisas. Isso é um fato. Por exemplo, quando eu quis mudar de patamar, eu tive que sair de perto da minha família, sair da cidade para vir para cá. Mas eu sabia o preço que eu estava pagando, eu sabia onde eu queria chegar. Então, tá tudo bem. Tem gente que julga isso, que fala, não, você precisa crescer, você precisa. O que vocês têm que entender é o seguinte: você tem dois tipos de crescimento, na minha opinião. Tem um crescimento que ele é orgânico, que ele é de dentro do que você está fazendo, você precisa crescer. Porque se você não está crescendo, você está diminuindo. Isso é um fato. O nosso negócio ele nunca vai ser estável. Então você precisa estar crescendo. Mas você pode estar crescendo de maneira orgânica. Vamos lá. Todos os anos a gente não tem o reajuste do INCC nas cotas. Então, se você vender a mesma coisa que você vende esse ano, o ano que vem, você não vai estar aumentando seus ganhos? Então, pronto. É esse ponto que eu estou te falando. Não confundam as coisas. Agora, sim, eu estou ganhando 20, eu quero pular para 40. Você precisa ter um plano de ação para você chegar a 40. E eu coloco algumas coisas, Daniel. Eu gosto de responder 3 perguntas dentro das metas. Para minha meta, eu até falei isso no Limite, quem estava lá talvez se lembre, eu coloco 3 perguntas para você responder dentro da tua meta, de uma maneira muito simples. Primeira coisa, onde? Onde você quer chegar? Então, quando eu pergunto para o pessoal, eu falo assim, cara, qual que é a tua meta? A meta não é clara, velho. É surreal da minha equipe, cara. Ah, minha meta é ficar rico. Minha meta é ganhar mais. Quanto, fela da mãe? Você está ganhando 10, você quer chegar a quanto? Eu quero chegar a 20. Então, vamos colocar uma pessoa que quer chegar a 20, fechou? Então, onde? 20K. 20K, pronto. Tá lá. Eu já sei onde eu gasto os 20 mil. Ah, não, eu quero ganhar 100. Calma, jovem. Você não vai pular de 10 para 100, aquilo que eu expliquei antes. Então, coloca o teu próximo passo dentro dessa situação. Aí, vamos lá. O que eu tenho que fazer de maneira clara e objetiva para chegar nos 20K por mês? Vocês podem me responder se vocês quiserem. Alguém tem alguma... Aumentar o número dos clientes que você já tem. Não, não, errado. Errado. Aí que está o erro.
Fala, Obrigado, Jean. tá, Augusto, mas todo mundo erra, tá? Sabe o que você tem que fazer para ganhar 20 mil por mês? Você tem que vender 1 milhão por mês, porra. Então, o quê? Vender 1 milhão por mês. Não é simples assim? Se você vender 1 milhão por mês consecutivamente por um ano, você não vai ter 20 mil de nota? Então, o que você tem que fazer para ganhar 20 mil? Vender 1 milhão. Agora vem para a terceira pergunta. Como vender 1 milhão? Aí também não é aumentar, porque aumentar não mensura. Aumentar, eu faço um, faço dois, agora não mensura. Então, o que eu gosto de colocar? O que, desculpa, o como fazer é o seguinte: qual que é a tua taxa de conversão? Ah, Rafa, eu converto de 10 clientes que eu atendo, eu converto 2. Ótimo. Qual que é o teu ticket médio de fechamento? Ah, meu ticket médio de fechamento, Rafa, é 200 mil. Então, show. Se você falar com 10 clientes, você vai fechar 400 mil reais, é isso? 10 clientes novos? Tenha esse número. É claro que eu não quero desenhar isso aqui com vocês, mas tem esse número, porque daí você tem clareza. Eu fiz isso lá atrás. Quando eu entendi, eu falei, cara, eu preciso falar com 3 pessoas novas sobre o nosso produto por dia para chegar nesse número de 20K. E aí, o que eu fazia todos os dias? Eu saía de casa de manhã, eu só pensava em falar com 3 pessoas novas. Cara, nada que vocês façam vai ser mais importante do que falar com pessoas novas sobre o produto. Ah, Rafa, mas é data de assembleia, eu preciso dar... Cara, faz depois, faz à noite, pede para o Daniel ali, a secretária, fazer, paga ela. Eu brinco, cara, ou nem faça, velho. Ah, deu ruim lá, esqueci. Ô, cliente, não mandei lance. Claro, não podemos, né? Pelo amor de Deus. Mas é melhor você não fazer do que você deixar de atender cliente novo para você, para os seus objetivos. Só que daí a gente se engana. Porque eu não tenho clareza no que eu tenho que fazer, o que eu faço? Se eu não tenho clareza no que eu tenho que fazer, eu vou fazendo qualquer coisa. E a gente quer se sentir útil, porque a gente não é vadio. Então eu saio de casa, pô, hoje é um dia foda, cara, que eu preciso. Mas, cara, você não tá produzindo, velho. Você tá. Ah, hoje meu dia foi com uma correria, eu vejo isso. Como é que foi teu dia hoje, fulano, de um consultor? Nossa, irmão, correria hoje, cara. Nossa, hoje foi um dia corrido, hein? Sério, o que você fez, cara? Não, saí de casa, tive que deixar minha menina na escola, aí saí de lá, tive que passar no correio, tive que passar na tinta, meu celular não tá funcionando, tive que passar na tinta, porque lá na tinta é meio-dia, saí da coisa, vim aqui para Demicom, que tinha lá o encontro, né, de vendas. Aí eu fiquei ali com de vendas a manhã inteira, participei de um treinamento aqui com o povo. Tá, e falar com alguém, você não falou. E você acha que o teu dia foi uma beleza, velho. Daí o cara se sente bem, porque ele trabalhou, porque ele foi pro escritório, porque ele chega em casa e ele fala para a mulher dele, não, hoje foi corrido, hoje eu estive no escritório, hoje, porra, a gente quer se justificar pelo ganho que a gente tem. E não é isso, velho. Não é. Você tá entendendo? Às vezes um dia, eu tô jogando golfe agora, um dia é mais produtivo para mim ficar um dia inteiro no golfe do que ir pro escritório. Entendeu? Que eu chego lá, falo de negócio com tanto de cara, criei. Esses dias teve um torneio aqui que começou na sexta. Eu peguei e não fui trabalhar na sexta, fiquei o dia inteiro no campo. Cara, eu arrumei 2 escritórios de investimento forte, cara. Tem um que levantou um cliente que está saindo 8 milhões agora. Ah, não, tem que estar no escritório, tem que estar aqui, tem que estar batendo na turma, tem que estar dando. Não é, velho. Você precisa estar falando com gente. Você tem isso claro, meu irmão. Não importa se está surfando, está andando de kite, está onde você quiser, só que você tem que ter isso claro. Não pode brincar com isso, entendeu? Então, acho que a minha maior dica, Dani, é muito simples, cara, mas é essa. Você entendeu? É você ter claro quantas pessoas por dia você precisa falar e apresentar para chegar no número que você quer. Ah, vai chegar num ponto que o dia vai acabar a hora, porque eu quero ganhar 200 mil por mês. E não tem mais como eu ganhar 200 mil por mês. Aí o que eu faço? Aí você precisa virar a chave para virar gestor. É nesse momento que daí você chega e fala, cara, eu preciso de escala, eu preciso estar dando treinamento, eu preciso ter gente abaixo de mim para eu chegar. Aí fica um pouco mais complexo a tua conta para chegar no ganho. Eu preciso ter quantos consultores para fazer isso. Daí o como lá no final, Augusto, que eu te perguntei, né? Ele acaba ficando um pouco mais complexo, porque daí não é só falar com gente. Aí você precisa dar treinamento, aí você precisa contratar. Então, o como ele vai ficando um pouquinho mais. Mas também não é nada demais, tá? É 4 coisas que você coloca na tua agenda ali que você tem que fazer que vai embora. E faz. Aí chegou no teto de novo, você percebeu que chegou naquele teto que ele começou a crescer orgânico. Você fala, cara, agora eu preciso escalar, como é que eu escalo mais? Agora eu preciso ter 2, 3, 4 lojas, colocar outros gestores, fazer cada loja chegar nisso. É assim, não tem muito segredo. Eu acho que a gente peca muito mais por não organizar os nossos pensamentos do que por não saber pensar, entendeu? A gente deixa os nossos pensamentos organizados e a vida fica uma loucura. Isso se aplica para tudo na vida. Alguma colocação aí, Dani? Não, pera aí que agora eu tenho que anotar essa frase que você falou pro final aqui, que não deu tempo de anotar. Ah, é. Vou anotar. Essa Ô, frase é Rafa, muito
cara. A gente peca por não organizar o pensamento. É isso aí. A meta, então, é onde quer chegar, como fazer, E o e que é isso fazer? aí, e o que fazer. Fechamento, jogo. Caramba, que frase top. Aí, essa é a frase para pegar uma foto do Rafa em preto e branco, colocar assim, meio passeada, Uma do cara de lado, em pensador, assim, aspas. né? Exatamente. Coloca assim, né? Os pensadores assim, fica top demais da conta. Ah, para não tomar muito assim do Tá horário, tranquilo. quem quer Eu fazer tenho até uma as 10, pergunta? tá? Boa, boa, boa. Ah, top. Alguém quer fazer uma pergunta? Por favor, a hora é agora. 9h30. Deixa isso me falar. Deixa esse homem falar, né? Tá mandando tudo aqui, ó. Aqui a gente tem eu falo muito pro time para além desses treinamentos, todo mundo com um caderninho assim e anotando, sabe? Tem um caderninho só para isso, porque depois a gente quer revisitar isso, volta e busca e tá ali anotado, né? Porque não adianta confiar só na cabeça. Diga lá, Toninho, pode perguntar. Bom dia a todos mais uma vez. Bom dia, Rafa. Tudo bom, meu Fala, querido? Antônio. Tudo bom? Estou completando tudo bem, graças a Deus. Estou completando 6 meses de Ademicon. Estou vendo Show. que realmente é uma casa excelente. Eu trabalhei como representante comercial do derivado de petróleo da ExxonMobil durante 15 anos e fui para o mundo jurídico, sou advogado, mas estou passando pelo processo de transição de carreira. E estou vendo que Legal. realmente é um local de crescimento como pessoa, profissional, financeiro também. A gente não está aqui para brincar, não é isso, meu irmão? E vendo Legal. aqui histórias testemunhos como o teu, isso aí só nos engrandece, nos fortalece. Então, gratidão aí pelo papo, beleza? Forte abraço, sucesso. Valeu, Antônio. Essas transições de carreira, pessoal, eu vejo que são coisas muito sérias, né? Eu tenho muita responsabilidade para absorver isso, porque você pega profissionais de áreas excelentes e tudo mais. Mas eu vejo o seguinte: volta naquela frase que você, né, citou ali, Daniel, que é a questão da organização dos pensamentos, né? As pessoas elas não têm tanta clareza no porquê elas fazem o que elas fazem. Eu estudo a teleologia. É bem legal. Quem gosta de filosofia estude isso, porque é a finalidade das coisas. As pessoas não têm clareza na finalidade das coisas. Então, muitas vezes, a pessoa ela quer ser advogada, como, né, você falou ali, o Seu Antônio, foi para o mundo jurídico. Não, por quê? Cara, é um misto de coisas. Você não elege o que é o principal. Por que o cara trabalha? Você está entendendo? Então, existem pessoas que trabalham puramente por propósito. Sim, existem pessoas que trabalham puramente por propósito e ó, tá tudo bem, a pessoa que tem clareza nesse raciocínio tá ótimo. Mas eu percebo que as pessoas muitas vezes elas misturam isso. Então, eu particularmente trabalho para ganhar dinheiro de maneira honesta, de maneira ética, mas o meu principal objetivo trabalhando é ganhar grana, é poder, porque eu vejo que quando você resolve o aspecto financeiro da tua vida, e assim, não que esteja resolvido que eu não quero mais ganhar dinheiro, não, mas quando você chega num ponto, eu ouvi uma frase de uma pessoa na internet esses dias falando que o dinheiro ele é parecido com oxigênio, que quando você tem, você não sente falta, né? Você, por exemplo, aqui a gente tem oxigênio em abundância. Então vocês aí, ninguém está pensando em oxigênio agora? Pensando, nossa, preciso de oxigênio, cara, preciso muito de oxigênio, preciso de oxigênio. Não, por quê? Porque você está respirando, está tranquilo. Agora deixa você um pouco sem oxigênio. Você só pensa nisso, cara. Dinheiro é a mesma coisa. Então, dinheiro, quando você não tem, cara, você só pensa nele, só tem que pensar nele mesmo, porque é foda. Agora, quando você começa a ter uma liberdade maior, tem gente que não sabe lidar com isso, tem gente que continua nessa maluquice de grana. Mas quando você começa a ter essa liberdade maior, eu vejo que a gente tem a oportunidade de evoluir outros aspectos da nossa vida, sabe? Isso é maravilhoso. Eu vejo que a finalidade de você. Então, Rafa, ganhar dinheiro é tudo. Se você está realizado financeiramente, você resolveu. Não, não, acho que é um dos pilares que te dá liberdade para você tratar os outros pilares da tua vida, para você poder estudar mais, para você poder se aprofundar em assuntos mais complexos, para você se aprofundar numa questão espiritual mais complexa, para você tratar a tua família, para você cuidar da tua família, para você cuidar da tua saúde. Você está entendendo? Senão não vale de nada. Senão não vale de nada. Então, o meu objetivo é muito claro, sabe? Por que, Rafa, por que você trabalha na Demicon? Cara, porque eu tenho essa possibilidade de ganho. A Demicon, ela nos dá, ela tem um produto que ela te dá uma margem muito alta na venda. A gente tem uma margem muito alta para vender o produto, gente. É maravilhoso.
Além da margem muito alta, é um produto que a gente tem recorrência de compra do cliente. Então, ele é um produto maravilhoso para se vender. O Flávio Augusto da Silva, que é o dono da WhatsApp lá, foi um cara que eu me inspirei muito durante a minha trajetória. Assim, já fui até mais assíduo, né, vendo as coisas dele. Hoje eu não vejo tanto, mas eu lembro que ele falava muito sobre isso. Falava, cara, muitas vezes você é um cara extremamente talentoso, que tem tudo para dar certo, mas você tá fazendo a coisa errada, bicho. Então, eu acho que entra nessa situação da transição de carreira, sabe? Vamos lá, se eu tivesse no banco até hoje, será que eu teria tido esse mesmo desenvolvimento? Poderia ter trabalhado para caramba, poderia ter feito tudo, mas provavelmente não, mesmo que fosse um diretor de banco, né? Não se compara. Então, ter essa clareza é muito importante, na minha opinião. E é isso que eu tento demonstrar. Então, porra, muita gente que vem de áreas assim, a gente tem pessoas no nosso time que são dentistas, que largaram a odontologia para vender. Tem pessoas. Médico, eu não conheci nenhum ainda que largou a medicina para vender, né? Porque entra até numa questão mais profunda. Mas tem de tudo, cara. Cara que já fez um tanto de coisa e o cara se encontra aqui. Mas o cara, se ele não tem clareza nesse pensamento, ele titubeia. Por quê? O nosso negócio ele não é glamuroso. Ele não é glamuroso. Vocês precisam saber disso. Ele vai ser glamuroso depois que você começar a ganhar dinheiro. Aí o pessoal vai dar tapinha nas tuas costas, vai te abraçar, vai falar, cara, que fera, você é o cara, sempre acreditei em você, viu? Nossa, meu amigo, no começo, os caras vão falar assim, o quê? Você tá vendendo consórcio? Nossa senhora, cara, não é possível. Você, Antônio Carlos, advogado, cara, funcionário executivo de multinacional, cara, você vai trabalhar... Não, nossa, coitado, cara. Só que, então, se a pessoa não tem muito claro o porquê que ela está fazendo isso, ela para. Ela chega e, pois é, cara, acho que eu vou voltar, porque é mais bonito, é uma zona de conforto maior para te perguntar, quando algum familiar te perguntar, fala assim, ô Antônio, o que você faz da vida? Eu sou advogado. Pô, Antônio, é advogado, hein? E o Rafa, o que você faz da vida? Eu sou vendedor de consórcio, amigão. Inclusive, se você quiser uma cotinha, eu tô, né? Não é glamuroso isso, entendeu? Então tem que tomar esse cuidado. As pessoas muitas vezes escolhem a profissão por conta do status e não por conta da possibilidade de ganho. Ponto. Isso Agora, é. Rafa, o que você falou, e concordo plenamente, hoje eu estou procurando o que eu costumo dizer, fazer do limão a limonada. Então, eu estou procurando usar a advocacia para abrir portas para mim, para vender o consórcio. Tanto é que as cotas que eu fechei até hoje, graças a Deus, 90% foram para clientes meus ou ex-clientes meus da advocacia, tá entendendo? Então, Show. estou tentando fazer essa transição de maneira mais suave, mas justamente explorando tudo que eu construí ao longo de alguns anos na carreira. Legal, perfeito. Eu acho que quando você faz isso, Antônio, você precisa fazer isso de maneira estratégica, como você está fazendo, mas pare para pensar. Quando o Antônio virar a chave 100%, então você imagina a credibilidade que os teus clientes, que os teus clientes não vão te dar quando você fala assim, não, eu não advogo mais não, agora meu negócio é Demicon, 100% é Demicon. E você vai ter mais facilidade de vender, na minha opinião, entendeu? Tem que ter Você uma tomar data, essa né? decisão. Esse período, eu tenho a impressão que esse período que a gente fica com um pé em cada lado é um período para que você entenda e se conscientize do real tamanho do negócio que a gente tem. E isso tem que ter uma data. Se não colocar uma data, isso vai ser, a gente vai usando de desculpas para justificar continuar na mesma situação, né? Então, assim, se você coloca uma data, você pode ter certeza que o seu cérebro, a energia, a sinergia do mundo, ela vai colocar coisas e vai te colocar que vai chegar naquela data e vai resolver. Então, isso é fantástico. Diga lá, o Guto tá com a mão levantada lá. Deixa eu só responder uma pergunta que veio pelo chat antes. Foi. Quem que perguntou ali? Adriana. Adriana. Adriana, com relação à procrastinação, né? A procrastinação, ela é falta de organização de pensamento, na minha opinião, porque você não sabe muito bem o que fazer. Eu vejo que a procrastinação, ela está muito ligada a essa questão de organizar a tua cabeça. Então, por exemplo, se você tem é, clareza que a única coisa que você tem que fazer no dia é falar com 3 pessoas, você só procrastina se você é burro, porra. Porque normalmente você procrastina porque você tem muita coisa para fazer, você não sabe por onde começar, você não sabe para onde ir. Cara, você precisa falar com 3. Então, assim, sabe? Fala com 3, porra. Com quem? Com 3. Eu brinco, eu já teve uma situação uma vez de falar assim, ó, hoje eu falei com 2 pessoas, falta uma para eu ir embora. Para alguém na rua. Ô, amigão, opa, vamos, para aqui, vem cá.
Falei com o terceiro, agora eu posso ir embora. É assim que vence a procrastinação. É botar 3 e fazer 3, porra. Não negociar, sabe? É isso, acabou. A procrastinação acho que tem muito a ver com isso, sabe? Com não ter clareza. Falar assim, eu preciso falar com mais gente. Mas mais gente é quanto? Aí você não faz. Rafa, Oi, Augusto. só uma pergunta. Tu botou a finalidade das coisas que tu estuda o quê? Que eu vou começar a estudar isso aí também. Como é que chama? Teleologia. Como? Teleologia. Teleologia. Ei, show. Nosso negócio a gente percebe que ele é mágico, né? E eu botei aqui algumas É um características. princípio de Aristóteles, tá? Show. Vou Buscando dar uma estudada nisso aí. E eu botei aqui algumas características que tu falando, escrevi aqui, e a gente vê que o nosso negócio é mágico e não precisa de muita coisa, né? Precisa de constância e disciplina. Isso aí você tem por natureza até do esporte mesmo, né? A Né? constância dos treinos, da disciplina e tal. E assim, o mais importante, até para todo mundo que está aqui na sala, é a questão do fazer, né? Porque não adianta você ter disciplina e constância e não fazer ou não desbloquear algumas coisas que têm que ser desbloqueadas, né? Então, assim, é fantástico. E assim, dentro da tua trajetória, não se acomodar mesmo, porque você podia ter se acomodado e tal, mas você foi atrás das suas mudanças, né? Você que fez a sua movimentação de sair do Paraná, do interior do Paraná, para ir para Minas, tal, e buscar estar com as pessoas certas, no momento certo e na hora certa, e aproveitar, como se diz o doutor Raul, o cavalo encilhado passando, né? É isso Então, aí. assim, isso aí é fundamental, é importante dentro do nosso negócio. E aí eu lhe pergunto, cara, às vezes eu fico analisando alguns números e eu vejo, por exemplo, tu tem experiência para falar sobre isso. Se eu pegar hoje Cascavel, quantos habitantes tem? Aí eu pego a loja de Quantos? 300 mil. 300 mil. Aí eu pego a venda de Cascavel, tá? Sei lá, a loja vende 20 milhões. Aí eu pego Minas Gerais, Belo Horizonte, que tem 3 milhões e vende 40. quase a mesma coisa, né? Qual é qual é qual é a sua visão em relação a essa questão das lojas? É só gestão ou ela passa por alguma outra coisa? Como é que tu vê isso analisando, por exemplo, as suas lojas que você tem, a produção das lojas versus a quantidade de habitante? E a segunda pergunta, a cultura, né? A gente pode ver sempre o copo meio vazio ou meio cheio. E aí entra a questão, por exemplo, a gente está no Nordeste. O Nordeste ele não tem uma cultura de consórcio igual tem o Sul e Sudeste, porém a gente está no oceano, né? Um oceano, a gente é tubarão comendo os peixes grandes, né? E aí a gente tem que estar no meio desses peixes para poder ter o resultado, né? Como é que você vê essa e analisa esse cenário? Bom, primeiro que respondendo com relação à quantidade de habitantes, a essa, vamos dizer assim, a essa proporcionalidade de produção, né? O nosso negócio, Augusto, ele passa por pessoas. Então, a região, ela importa? Sim, mas ela não tem nem, não é nem próximo o grau de importância do cara que está à frente da operação. Então, você vai ver várias cidades grandes vendendo pouco e várias cidades pequenas vendendo muito porque passa pela pessoa. O nosso produto ele não tem fronteira, ele é diferente de concessionária. Então, Rafa, não pode vender, eu posso vender em São Paulo, eu posso vender na prática a gente acaba vendendo, vocês sabem disso. Então, é claro que a gente tenta proteger o licenciado, proteger as lojas, mas o nosso produto hoje, com a velocidade da informação na internet, etc, etc, cara, não tem fronteira não, bicho. Então, eu acho que essa questão da fronteira, né, das fronteiras contam muito, mas principalmente a questão do gestor, do cara que está à frente da loja, entendeu? Então, o número de habitantes ele importa, porque você vai fomentar isso no varejo, mas muitas vezes você pega um cara influente numa cidade menor, o cara faz negócios grandes e acaba equiparando com uma cidade grande, normal. Então é por isso, tá? Mas você pode perceber que as cidades grandes, elas tendem a crescer de maneira mais sólida, né? Então, você pega Belo Horizonte vendia 3 milhões e eu, em Cascavel, vendia 12, 13, 14, vendia, pô, imagina, como que explica isso? Mas aí agora a gente já está
Então, eu falei de BH, BH está vendendo 40 milhões, 44 milhões, só a loja do Lourdes, mas a gente tem outras 2 lojas aqui. Então, se eu pegar a produção só de BH mensal, ela bate 100 milhões mês, só que dividido em 3 lojas. E tem espaço para crescer muito mais. Eu vejo que só a BH tem um potencial aí para entregar no mínimo uns 500 milhões mês de venda. Mas não vai ser do dia para a noite, né? Fala aí, Adriano. Tá muito enriquecedor isso aqui, tá? Parabéns, cara. Passou todo mundo aqui dos machos, mas você, assim, sem rasgação de seda, está sendo muito mais enriquecedor do que o conteúdo técnico. Legal. De fato, sabe? E aí eu queria fazer uma contramão do que a gente está falando até agora e usar um pouquinho do Rafa aí numa coisa que deu errado, Rafa. O que é que você diria dessa tua trajetória para quem está aqui na Demicon que não fizesse uma coisa que você fez? Boa. Poxa, eu me arrependi de ter feito isso, eu acho que não era o caminho que eu deveria ter tomado, para a gente dar um contraponto aí nesse caminho. Boa, excelente pergunta. Excelente pergunta. Cara, por incrível que pareça, uma das coisas que eu me arrependo foi ter aberto muita loja nessa trajetória. Naquele momento ali de 2019, o que acontece, cara? Aí é a falha daquela clareza no objetivo. Eu não tinha claro que eu queria ganhar mais dinheiro, eu queria crescer. Mas crescer para quê, né? Então, cara, muitas das vezes, vive mais o momento que você está vivendo. Esgota mais a fase que você está vivendo. Não queira viver a próxima fase tão rápido. Então, por exemplo, você é gestor. Provavelmente você tem a ambição de abrir loja. Calma, calma, entendeu? Calma. Fica como gestor, agora que é consultor, quero virar consultor. Calma, esgota essa fase. Eu não esgotei e eu me arrependo, porque eu poderia ter vivido muito melhor nesse período, ter aproveitado mais, ter desfrutado mais. Entendeu? Então, se eu tivesse segurado mais, por exemplo, você imagina, na minha loja de Cascavel, eu tinha Rossafa, eu tinha Mauro, eu tinha Tiagão, que era um antigo gestor nosso lá. Cara, eu tinha um time de peso. Nós nem chegamos a trabalhar junto, cara, porque o cara mal despontável sai abrindo loja, sai abrindo loja, sai abrindo loja. Então, eu me arrependo. Eu acho que eu deveria ter concentrado um pouco mais esse time lá, esgotado mais esse time lá. A gente teria ganhado mais dinheiro junto. Acho que agora, claro, estou colhendo agora, mas assim, então eu acho que isso se aplica ao cara que é consultor, entendeu? O cara tá começando, pegou o jeito agora, bicho. Pegou o jeito, vendeu 1 milhão esse mês, 1,5 milhão, 2 milhões, 2 milhões, 2 milhões, o cara vai virar gestor. Calma, cara. Fica vendendo 2 milhões, bicho. Esgota, cara. Fica, sabe, ganha os 40 mil que você tá. Porra, agora sim, esgotei. Agora eu vou para a próxima. Entendeu? É a minha opinião, né, Adriano? Eu concordo muito com você, assim, caramba, você fala uma coisa que eu já falo para o Daniel aqui. Eu digo, Daniel, só conta comigo para abrir uma loja quando eu tiver um time faturando uma loja, no mínimo. É isso aí. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu me arrependo de ter feito isso. Fala aí, Jean. Rafa, muito prazer falar com você. Muito bacana ver essa pegada aí de alta performance. E assim, eu queria te perguntar, como a gente viu você tendo uma ascensão justamente no grupo de relacionamento, que é o que eu estou me aperfeiçoando hoje, network. E qual é a dica que você dá para quem está querendo começar um bom network? Como você chegar sem ser invasivo? Como é que tu chega? Como é que a estratégia que você utiliza? Cara, eu sou um cara que eu aprendo, eu me considero um cara que aprende fácil as coisas. Então, eu vejo o seguinte, você precisa ser observador. Você precisa ser observador. E antes de você querer entrar em algum lugar, você precisa genuinamente gostar de algumas coisas que aquele lugar frequenta, que aquela situação, senão não faz sentido. Então, por exemplo, eu comecei a jogar golfe. Há 1 ano eu comecei a jogar golfe. Estou viciado. Cara, um negócio fora da curva. Um esporte maravilhoso. Cara, o golfe é surreal, velho. Tem uns coroas que jogam comigo ali, os caras têm mais de 1 bilhão de patrimônio, o dono da Localiza joga ali com a gente, os caras são... Então, cara, eu quis entrar nesse meio, mas antes de entrar nesse meio, eu fiquei uns 7, 8 meses, cara, treinando golfe. Os caras não foi no primeiro mês que eu cheguei, os caras me deram moral, já vou lá para vender, para falar com esses caras. Então eu queria jogar golfe, eu não queria. Você tem que aprender a gostar do que esses caras gostam. Genuinamente falando, você tá entendendo? Então, antes de eu querer me relacionar com os caras do golfe, eu preciso me apaixonar pelo golfe. E eu me apaixonei. Então, depois de 8 meses que eu comecei a frequentar os torneios, os eventos. Então, isso se aplica para tudo. Então, por exemplo, você tem um pessoal que toma vinho lá.
Não tem como, sei lá, um evento de vinho, uma confraria de vinho, sendo que você não sabe porra nenhuma de vinho, velho. Você vai passar vergonha lá, entendeu? Pega errado na taça, pega. Então, cara, você precisa ir evoluindo, você precisa buscar esse conhecimento, começar a gostar, contrata um cursinho, mas genuíno isso. Isso passa pela evolução pessoal do cara. Você está entendendo? Isso se aplica para tudo. Então, o jeito de falar. Eu mudei muito o meu jeito de falar nos últimos 3 anos. Eu percebi que eu falava errado, não é porque eu não sabia falar certo, que era costume. Então, cara, comecei a mudar o meu jeito de falar, comecei a polir o meu português. Fiz um curso de gramática para entender o que eu falava de errado. Isso são pequenas coisas que você vai se transformando, já que você vai conseguir acessar isso, porque daí é de maneira natural, porque as pessoas, eu falo isso assim, de maneira muito humilde, tá? De verdade, falo isso de uma maneira muito tranquila. Quando você vai subindo a tua, vamos dizer, o crivo em algumas coisas, cara, fica impossível você fazer amigo, velho. Você tem gente interessante. Você tá entendendo? É impossível, cara. Eu falo pra Dani hoje, cara, a gente tem um número de amigos muito restrito, que a gente gosta de viajar, que a gente gosta de fazer. Então, quem tá num nível. Ele tá buscando um cara interessante também para ele poder trocar ideia, para ele poder ser amigo, para ele poder. Só que não adianta, velho. Você fala assim, não, eu quero ser amigo desse cara. Puta, o cara fala, conversa fiada do caramba, entendeu? O cara tá aqui, beleza, fica no que. Não dá. Então, eu acho que o caminho é estudar mesmo, velho. É pegar esses pontos, dá para ser mais estratégico no sentido de olhar aquele grupo e falar, não, eu vou aprender a isso. Pega o que você gosta, é mais fácil, entendeu? É o que você gosta. Então, por exemplo, o Porsche, né? Eu estava falando da Porsche. Esse meu amigo me compraram a Porsche, eu comecei a pesquisar, hoje eu tenho uma Porsche. Pô, eu vou lá tem evento na Porsche de Belo Horizonte aqui, um por mês eles fazem um almoço ali, convidam quem está cadastrado lá para falar de alguma novidade, chega um carro novo e tal. Cara, legal, porque você tá ali, você sabe do que o povo tá falando, você sabe a história daquele carro. Agora pega um cara, não, eu adoro o carro. O cara chega lá e fala, nossa, que legal, esse carro é vermelho, né? Pô, que bacana, que porra, velho. Entendeu? Você precisa ter vamos dizer assim, um conteúdo pra você chegar ali, pô, que massa, cara, pô, você já viu essa roda? Pô, que essa roda aqui, você sabe da história dessa roda, cara? Você sabe que isso daqui foi desenhado por um cara lá no ano de 1900 e bolinha, cara, que você sabe o porquê de, oh, caramba, que massa, eu não sabia, pô, pronto, você entrou com o cara, você tá falando, você tá, entendeu? Não é, nossa, bonita essa roda, né? Nossa, eu adoro roda dourada, viu? Pô, sabe o porquê disso? Então, acho que passa muito por isso. A gente tem que largar a mão de ser pires e começar a ser um pouco prato fundo. Ter uma conversa um pouco mais profunda do que, né, futilidade. E é E isso para aí. finalizar, Dani, antes de você falar aí, você tem já, que também entender que as coisas foram feitas para você, cara. Eu tenho muito isso, assim, sabe? Faz tempo que eu não faço essa pergunta em nenhum treinamento, mas eu pergunto o seguinte, cara, qual que é o público-alvo da Ferrari, na opinião de vocês? O povo fala, né, para não ficar cansativo, jogador de futebol, pessoas muito ricas, quem é. Cara, não é gente, é pessoa. O cara que tem duas pernas, dois braços, entendeu? Então, cara, Ferrari é pra você, velho. Se você comprar uma Ferrari e entrar lá, igual, cara, eu dirigi. É a mesma coisa que você dirigir um carro popular. É a mecânica ali. Acelera, freia, vira, tem pisca, tem som, tem Bluetooth, entendeu? É a mesma coisa. E a gente cria um distanciamento nas coisas, assim, velho, que não é para mim isso, não é, cara, pesquisa, vai a fundo, liberta disso. E até para coisa de comida, velho. Eu comecei a perceber isso, cara. Eu ia por exemplo, esses dias eu tava numa viagem com uns amigos meus, e a gente tava lá na piscina lá e tal. Aí, cara, porra, eu tava com vontade de comer uma porçãozinha lá de qualquer coisa, assim, sabe? Custava, era meio caro, que era num resort, né? Aí eu tava tipo assim, putz, cara, isso na minha cabeça, né? Será que eu peço? Pô, será que alguém divide isso aqui comigo? Será que eu peço? Pô, eu não queria pedir sozinho. Falei, cara, vai tomar no rabo também. Eu tô muito velho para ficar passando vontade. Vem aqui, garçom. Velho, eu quero um desse aqui. Cara, quer, vai, pede, você tá entendendo? Tem coisa que não vai te quebrar, não, bicho. Não, não posso, tem que economizar. Cara, tem coisa que não vai te quebrar, não. Você tá entendendo? Se permitir. Você vai fazer um churrasco na sua casa. Qual carne? Isso foi uma coisa que mudou na minha vida, cara. Um dos motivos de eu entrar na Demicon é porque eu gostava de picanha. E toda vez que eu ia fazer churrasco
antes de eu entrar na Demicon, eu tinha que controlar o valor da carne. Eu ia lá ver que estava em promoção, comprar um alcatra, um contrafilé. Porra, não dava para comprar picanha. Desculpa o palavreado, mas vai tomar no cu, porra. Por que eu não posso comer picanha? Vai te quebrar? Você tá entendendo? Uma custa 60, a outra custa 120. Puta, se 50 conto não vai quebrar ninguém, caceta. Vai fazer um churrasco? Faz direito, vai lá, escolhe. Cara, eu comecei a fazer as coisas hoje, eu faço as coisas, eu escolho o que eu gosto, a marca que eu gosto. Não, mas tem uma outra lá que ela é mais. Eu não quero saber. Mas ela é 200, 300 reais mais barata aquela camiseta. Mas eu gosto dessa. Vocês estão entendendo? Cara, Eu que passei a pensar assim, gente. E claro que você precisa se controlar, senão você vira. Minha mulher também é assim, tá bem mais controlada que eu. Precisa ter um contraponto, né? Senão. Mas sempre tem tem que se que libertar um ter um pouco juiz. disso. Mas, cara, é fantástico. Nossa, olha, é fora de série isso. Você foi falando aí, assim, eu vou fazer uma pergunta que para depois eu fazer um fechado aqui por conta da hora também, Show. para não falar muito. Mas a pergunta assim, qual que é o caminho para a gente comprar a Porsche? Na prática mesmo, aonde que eu tenho que ir? Esse começando a entrar no radar. Ó, você vai entrar no site da Porsche aí agora, digita aí Porsche Brasil, tem o site oficial da Porsche. Façam isso que é legal. Aí você tem lá, monte sua Porsche. Aí você escolhe passo a passo lá. Você escolhe o primeiro modelo, né? Você vai escolher se você quer um esportivo, se você quer uma SUV, se você quer enfim, um elétrico, ele tem todos os modelos. Você vê qual que você mais gosta, ela já vai nessa. Gostei dessa aqui. Aí ele vai estar lá a partir de quanto? Aí você vai desenhando ela. Você escolhe o banco, você escolhe a costura, você faz. Monta, cara, que é uma delícia, cara. Faz esse exercício aí. Monta, daí vai chegar no final, ela vai dar o valor total que deu. Porque ela é a partir de tanto, vai incluindo acessórios. Aí vai ter lá, você escolhe a cor, você escolhe a cor da roda, você escolhe tudo, você montou ela. Vai estar lá ela bonitinha. Aí quando você finalizar, ele vai te passar pelo teu CEP a concessionária mais próxima da tua casa. Aí você vai entrar em contato com eles lá, eles já têm o código do carro que você montou, e o vendedor ele vai te falar o seguinte, aí você tem que entrar numa fila de espera para comprar esse carro, né? Então, a partir do momento que você finalizou o carro, eles vão você vai falar com o vendedor vai te perguntar algumas coisas ali. Então, o teu interesse real você fica numa fila, dependendo do modelo do carro, pode demorar até 2 anos para te chamar. Aí, quando te chamarem, você tem que fazer o pagamento de 10% do valor que você teve lá. Então, te chamou, ó, chegou o teu momento, Daniel. Tua Porsche está na tua vez aqui, tá? Você paga 10%. Então, se for 1 milhão, você tem que pagar 100 mil. O carro ele vai para produção lá na Alemanha, demora uns 4 meses para ficar pronto. Aí eles mandam para o Brasil. Quando o carro chegar no Brasil, aí você tem que pagar a diferença. E aí você retira o carro. Então é assim que compra uma Porsche. Aprendi. Entendi. Caraca, que lindo. Muito bom. Caraca, muito bom. Que loucura. Simples desse jeito. É, Eu tenho o costume, cara, eu falei, né? Eu falo isso pro time aqui, para todo mundo ter fisicamente anotando. Anotar no caderno é muito bom, que se fixa muito mais. E eu vou fazendo uns rabisco colorido, puxando umas. Então, teve várias coisas que você falou aqui que casou muito com a minha trajetória pessoal. O pessoal que está aqui mais já conhece, eu estou há 2 anos e 3 meses agora, né? No negócio. ah, ah, Falando sobre transição de carreira, eu me vi em tudo isso daí, né, cara? Eu sou biólogo, trabalhava com ecologia de rio, depois eu me formei em odontologia, cheguei a ter 6 clínicas de odonto, vendi tudo para mudar para o Nordeste para fazer esse movimento de buscar esse. Então, eu fui vendo isso, que na hora que você foi falando, fui vendo isso, sabe? E assim, algumas coisas eu destaquei aqui, que eu vou falar aqui pro pessoal, que foi coisa que assim, não pular etapa, não querer pular etapa. Cara, viva a sua etapa plenamente até isso secar. Depois vai acontecer naturalmente, sabe? Transitar com pessoas que estão no próximo nível, não 4 níveis acima, mas quem está no próximo nível, né? Para você ver como que esse cara, porque assim, é como você subir de escada. Não adianta você querer pular 10 degraus de uma vez. Passa para o próximo. Focar 100% no negócio, mas focar intencional, de verdade. Cara, vou olhar, é isso aqui que eu vou fazer. O que eu tenho que fazer é não se ocupar, sabe? A gente tem maneira de se ocupar muito. E aí a cabeça da gente fala assim: nossa, trabalhei pra caramba, mas
o que que eu fiz para o meu crescimento? Então, 100%. Ganhar dinheiro vendendo. Vender ganha dinheiro. Dá para ganhar dinheiro muito acima do mercado vendendo. Então, mete o pau com isso, foca vendendo. Ah, ser muito antes de querer ter. Cara, eu quero ser um bom melhor consultor. Tá, então eu vou fazer como eu vou ser. Agora eu quero ser um gestor. Eu já estou preparado para isso, eu estou em condições, eu sei o que eu tenho que ter, eu sei o que eu tenho que fazer, sabe? E enxergar, e sempre essa posição de aprendiz. O que está ensinando, o que o cara que está na frente está ensinando, o que a pessoa que está passando informação está falando, mas não só aprendiz de sugar informação, mas aprendiz de sugar informação e ir lá e executar. Cara, muito bom, muito bom, muito bom. E outra coisa, assim, cuidado porque o mundo lá fora é um padrão de ganho muito diferente do nosso. E aí isso vai assustar as pessoas. Quando o Rafa falou do negócio do tênis dele ali, cara, eu lembrei dessa minha ida para São Paulo agora. Eu comprei uma X1 agora, né? Então, e assim, na minha família nunca, o máximo carro que tinha foi um Corolla, né? Então eu comprei uma X1, só que eu não falei pra ninguém da minha família. O pessoal daqui do escritório sabe que eu tô rodando com ela. Quando eu cheguei para São Paulo agora, depois de 2 anos que eu voltei para lá, e meu pai, que carro você tá rodando? Eu falei, ó, comprei uma X1. Ele falou assim, cara, mas isso é carro de traficante. É carro de gente que mexe com droga. Como que você tá andando uma BMW? Sabe? E assim, é bem essa questão, não é maldade. É uma realidade que descola. Então, tá tudo bem, mas a gente tem que transitar com um cara que é natural você fazer um planejamento para comprar uma Porsche, meter 100 pau e depois ir lá escolher o carro vir da Alemanha e isso ser uma coisa natural. Isso é doido. Isso, a gente tem que ouvir isso e falar assim, cara, por que que carro nunca foi desse jeito para comprar? Natural. Então, é conviver com isso e não queimar etapa. Então agora isso vai começar a ser, que a gente brinca aqui, né? Eu e o Adri, a gente fala que nós vamos comprar uma Porsche, nós vamos chegar na hora de comprar uma Porsche. Então agora, na minha cabeça tá, massa, como que compra uma Porsche? Nunca tinha parado pra pensar nisso. E agora eu vou transitar nesse meio, vou começar a ficar vendo ali, vou dar uma olhada, né? O olho já passa na rua, já vê um monte de Porsche. Então, assim, e ir se acostumando, porque vai chegar uma hora que vai ser natural, e vou comprar, vou comprar um Porsche, e pronto, né? Então, muito bom, Rafa. Cara, eu achei fantástico. Você é um cara fora de série. Obrigado, meu, eu acho que foi fantástico, de verdade. Foi fechar com chave de ouro a série Master. A gente chama de série Master. Depois eu mando o link lá para você ver. Série Master aqui com a gente. Eu acho que agrega demais no nosso trabalho. E fantástico, irmão. Obrigado mesmo. Deus abençoe. A gente acompanhou de longe o seu casamento. Eu sou um defensor fanático do casamento, da instituição. Cara, eu sou casado, vou fazer 20 anos de casado agora, agora em março. Estou há 27 anos com a minha esposa e eu defendo isso com unhas e dentes, cara, porque você ter uma mulher do seu lado que seja motor de popa, sabe, que está colada contigo e não seja âncora, isso só potencializa o casal e só tem a mão de Deus abençoando e amparando isso daí. Então, muita felicidade para você nessa nova fase aí casado, muita paciência, muita paz. Entenda que elas sabem muito mais do que a gente e a gente tem que aceitar que elas têm uma intuição muito melhor do que nós. A gente tem que ser o fazedor mesmo, é o braçal, deixa a parte da intuição na mão delas e confia que Deus abençoe e vai dar tudo certo, irmão. É isso aí, valeu, Dani. Bom, pessoal, obrigado. Contem comigo demais aí, quando precisar, é só me chamar, Dani. Para mim é muito prazeroso fazer isso. Eu acho que é, quando a gente consegue transbordar, mesmo que seja um pouquinho aí, saber que tem uma participação, né, na mudança da vida das pessoas é maravilhoso. Acho que faz parte do propósito. Conte comigo. Boa. Valeu, time. Legal. Excelente final de ano. Muito bom, muito bom, muito bom. Valeu, Rafa. Obrigado. Valeu. Gentarada, é isso aí. Fechamos. Fechamos com chave de ouro. Muito bom. Eu achei muito bom. Eu achei muito bom. Fantástico. Ele saiu. Ele saiu. Gente, olha só. Cara, fantástico. Fantástico, fantástico. Time brasileiro estava ganhando. Principalmente para enfrentar alguém que vem agora, que é 2025, já com essa visão. E é uma visão de um cara. E assim, é aquilo que eu falo. A gente não pode pular etapa, a gente tem que fazer as etapas, porque isso vai solidificando a nossa cabeça perto de todo mundo que está vindo, sabe? Não só aqui no negócio, mas na nossa casa também. Então, assim,
Eu achei fantástico, fantástico, uma puta de uma história, um cara novo, sabe? E com uma visão de vida assim muito, muito consolidada. E você vê que é real isso, que não é falácia. É papo reto, não, tem que fazer assim, tem que fazer assim, é isso que tem que fazer, vai lá e faz isso, que vai dar certo. E entender que não é do dia para a noite, mas se não começar a fazer hoje, o passo a passo não vai chegar lá. Ou Não seja, adianta achar termina no no processo. processo. Então, se eu sou consultor, cara, qual que é o meu processo? É esse. Então eu vou lá e vou entregar. Não adianta achar que Deus vai mandar alguém que vai me comprar 1 milhão do acaso todo mês. Se eu sou gestor, se eu sou supervisor, não adianta eu achar que eu vou falar com duas pessoas e essas duas pessoas vão ser dois Rafael Kowalski que vão colar e vão. Não adianta. É fazer com constância e você viu ele falando que é constância e todo dia. Então, se eu tenho que falar com três pessoas por dia, três pessoas por dia, eu tenho que contratar duas pessoas por mês. Então, eu vou se eu tenho que contratar. E aí que é importante o CRM. Por isso que no ano que vem nós vamos pegar muito forte em cima do CRM. Porque ter noção desse número. Tá, eu quero vender 1 milhão. Tá bom, quanto que eu vendo hoje? Quantas pessoas eu falo? Com quantas pessoas eu me reúno? E de todas que eu me reúno, com quantas que fecham? E das que fecham, qual que é o valor que elas fecham? Aí a gente chega no ticket médio, que a gente estava falando aqui hoje cedinho, né? Antes das 8. Tá bom. Com base no ticket médio, bom, então se com esse volume eu faço esse ticket médio, eu tenho que aumentar esse volume em tantas coisas que eu vou aumentar a minha venda. E aí, a gente vai chegar no número. Se eu tenho que falar com 10 pessoas para eu contratar uma, tá bom. Se eu vou colocar como meta contratar duas, eu vou ter que falar com 20. E aí, como é que eu vou fazer a conversão? Se eu quero que a loja produza tanto, o que é que eu tenho que fazer? O que que eu fiz para que a loja complementar que a loja produza isso? O que que eu tenho que fazer? Aí eu vou transitar em outros ambientes. Fulano, o que que você está fazendo? Vou perguntar para um, para o outro, para o outro, para o outro. Vou ver o que que se encaixa no nosso padrão. Vamos adaptar e vamos começar a testar para a gente ir alavancando. E entender que é o seguinte, vai ser difícil. Não é, cara, não é fácil. O cara tá fazendo isso aqui desde 2014, 2016, 2016. Tá indo para 8 anos já fazendo esse negócio. Não é do dia para noite. E nós, Terceiro ano que a coisa. no terceiro ano, na metade do terceiro ano, que a coisa despontou. E uma coisa que ele me falou que me marcou muito, chegou num ponto que ele teve que sair do lugar de onde ele estava. Ele teve que sair e não retroceder, porque você acha que foi fácil ele sair do ambiente que ele dominava? Pô, imagina, Cascavel é um ovo, gente. Ele dominava, nascido e criado ali, sair dali para uma cidade igual BH. Quem nunca foi para BH, meu, é uma cidade gigante. E começar do zero. Então, imagina o medo, o receio, a vontade. Municípios do a- Brasil. Pois é, cara, e a vontade de dar para trás, o povo falando, sabe? Então, assim, vencer tudo isso é o que vai diferenciar o que vai e o que vai ficar. Então, Ô, essa. Daniel, ele já Ó, Tony, estava diga numa lá. zona de conforto, né? Ele saiu para o desafio, já estava na zona de Ó, conforto, né? Coisa que a gente sempre eu, fala, te, não é eu isso? tenho falado, eu ia falar assim, mas eu tenho falado isso, Antônio. Ele estava no conforto, e ele estava acomodado, porque conforto ele sempre quis. Quando ele estava ganhando patrocínio para comer, ele não gostava, então ele queria um conforto de poder escolher o que comer. Mas ele acomodou. E ele falou assim, cara, eu não quero ficar acomodado, quero passar para o próximo. Então vai ter mais desafio, vai ter mais luta. Então, assim, eu achei fantástico. Fechamos com chave de ouro. Vou subir lá no portal. Para quem entrou depois, entrou meio atrasado, não conseguiu acompanhar. Eu acho que vale a pena ver.